A Bíblia mesmo fala assim, só herdarão o reino dos céus aquele que tiver o coração como de uma criança, Sim. né? Eu acho que assim, o ponto auge da vida de um ser humano é voltar a ser criança com a intimidade. O idoso, ele tem muito isso. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso estúdio do BAU Talks, no Colégio BAU Bilingual Education. Conosco hoje, Yuji Tamashiro Opa! e a dona Tânia Tamashiro. Isso! Sejam muito bem-vindos, pra gente é uma Obrigado. alegria muito grande tê-los aqui conosco. Muito obrigado. O Yuji é uma inspiração para todos e a dona Tânia é o dobro dessa inspiração, É afinal verdade. de contas Veio foi de lá, ela. né? E depois que eu fiquei sabendo que a dona Tânia também é educadora, Isso. né? Eu falei, por isso que essa criação maravilhosa. Mas já aposentada, viu? Graças a Deus, já aposentada. Tempos difíceis para a educação da dona Tânia. Mas quando a gente faz o que a gente ama, realmente a gente aguenta, né? Aguenta, é prazeroso, É realmente. isso aí. Então, Yuji, muito obrigado por tê-lo aqui conosco, Obrigado, né? obrigado Compartilhando. pelo convite. E a gente quer Bom saber demais. tudo sobre a vida do Yuji. Afinal Muito de bom. contas, hoje você é uma pessoa que inspira. Né? É. E quando a gente fala de inspiração, Isso. né? A gente quer sempre saber mais, conhecer Sim, mais. sim. É legal que hoje posso contar um outro lado que eu nunca compartilhei, pouca gente sabe, né? Mas uma parte da minha vida também foi dentro de uma escola, né? Isso. Então, assim, as lembranças que eu tenho, não só na escola, mas a vida de uma professora, porque eu lembro que na época o meu pai trabalhava e minha mãe também, isso eu era criança, né? As lembranças que eu tenho de criancinha, eu dentro do carro com a minha irmã e minha mãe pegando uma estrada que era da área continental de São Vicente para o centro, né? Era distante, um lugar para o outro. E eu lembro eu e minha irmã de manhãzinha dentro daquele carro, minha mãe indo dar aula em Vicente Carvalho, né? Isso. Vicente Carvalho, lá no Guarujá. E aí depois tinha escola, essa correria do professor, que ainda era professora do estadual, municipal, mas também ao mesmo tempo era diretora da escola, Era dona então, da tipo, escola. dona da escola. Então, eu vivi um tempo e entendi um pouco a vida de um educador, né? Um educador, ele basicamente, se não tem amor pela profissão, ele dificilmente vai dar certo, né? Eu acho que mais do que, até hoje mesmo falei, o conteúdo é importante e tal, mas o amor pelo que você faz na educação é o essencial, né? Não tinha como. Eu não teria a capacidade que a minha mãe tinha, né? Até eu ficava escutando a minha mãe conversando com a Rosa, que é amiga dela, assim, desde a juventude. O aluno tal xingou, ameaçou de morte, fez não sei o que e tal, era uma loucura. E tipo assim, mesmo assim, elas, não, mas a gente tem que brigar, tem que... Tá doido, mano? Tem que procurar o melhor. É isso mesmo, é que a gente busca incansavelmente, né? isso, E como porque é que foi essa a preocupação é a vida de educação. trabalhar com escola e criar filhos? Mas vocês vieram do Japão, né? Isso. Conversando com a senhora um pouquinho agora, a senhora compartilhou. Realmente, ele foi criado, a primeira língua que ele falou foi o japonês, realmente, né? O Nihongo, né, que a gente fala. Então, porque nós fomos para lá, ele tinha um aninho, aí eu tive que colocar na creche para eu poder trabalhar também, porque o intuito de nós irmos para o Japão foi para adquirir um poder aquisitivo melhor, né? Então, eu coloquei ele na creche, então a primeira língua que ele realmente falou foi o Nihongo, né? E vivemos lá por 4 anos. Aí, retornamos, ele falava fluente o Nihongo, só que falava o português também. E uma coisa, ele que me ajudava, né, no Japão, porque eu saía com ele para ir comprar as coisas, tudo, como ele sabia falar e Ele eu tinha não. fluência. Isso! Aí ele ia nos lugares e pedia, né? Eu falava, pede aquele ali que eu não sei. Aí ele já sabia falar, ele que pedia, ele que me auxiliava, né? Mas só que, infelizmente, quando nós voltamos para o Brasil, né? Ele falando Nihongo, muitas palavras conflitam aqui, né? Por serem engraçadas e tal. Aí começaram os meus sobrinhos a achar muito engraçado, zoar ele, aí ele
se fechou. Não falou mais o Nihongo, guardou. Eu tenho a impressão que agora, quando ele retornar para o Japão, conforme for ouvindo com certeza. realmente, Vai vai resgatar. reacender, né, aquilo que ele já falava fluente, né, vai voltar. Espero, né? Mas foi uma época muito boa. A educação lá é muito boa, né? Não que difere tanto daqui, né? Porque aqui, graças a Deus, temos ótimas escolas também, né? Mas lá tem a segurança, tem toda uma preocupação do governo com a criança, mesmo sendo uma escola do município, do estado, né? Tem uma preocupação maior em relação à educação, né? Que bom. Coisa que aqui a gente sabe que não é bem assim, né? É tudo nível cultural, né? Tudo. O Brasil, ele é ótimo em muitas coisas, Sim. né? Peca em algumas Isso. coisas, a gente sente que peca na educação, É. mas estamos aqui para fazer a diferença sempre. Com né? certeza. Ainda bem que nós temos outras escolas como opção, né? Sim. Não Sim. fica só na dependência do governo. 100% né? do governo, é verdade. Com Sendo certeza. que lá, em outros países, as pessoas nem, digamos assim, com amigos empresários mesmo, falam que, só se você quiser colocar o seu filho numa escola internacional, que eles falam, né? Mas a escola que o governo já oferece aqui já é muito boa, né? Então, tipo, é mais uma opção, é mais um luxo, eles falam, Sim, né? isso. É um luxo e tal, mas eu digo que a pessoa assumir responsabilidade de educar o filho do outro nos tempos que a gente vive é muito difícil. Verdade. Né? A responsabilidade é grande. Tem que ter assim, muito amor, né? E eu agora sendo pai, eu fico até... a forma que eu fui preparado de vida, de ensino, hoje, até converso. Pô, será que eu ensino meu filho desse jeito que eu aprendi? Ou será que eu fico, tipo, assim... Perdido. Pô, mas também não quero que meu filho seja um Nutella. Eu quero... Sabe? É muito difícil, meu. É verdade. Muito difícil, muito. Acredito que as outras gerações não sofreram tanto com essa mudança ao longo dos anos como Hoje agora. em dia tem muita né? restrição, né? É verdade. Muita restrição, muito... Ai, não pode isso, ai, não pode aquilo. Sendo que, para quem viveu antes, né? Sabe que muitas vezes não dá certo dessa forma, né? Agora Mas aí a gente tem que ir entre as tentativas, né? Isto. Para essa geração, o que efetivamente vai trazer? Como pra gente foi uma grata surpresa ter o Yuji aqui, fazendo a palestra para os alunos, porque você fala a linguagem dos jovens, né? Sim. E eles ficaram encantados. Então, assim, é isso que a gente fica buscando o tempo todo, né? O que Claro. realmente a gente vai fazer para alcançar a visão deles nesse momento que eles vivem, né? Isso. E para mim foi... Eu acho que eu sou super privilegiada, porque aqui é a escola, né? 20 anos de escola, minha filha tem 20 anos. Então, tudo que eu sonhava para a educação da Eduarda, eu consegui implementar dentro do ambiente educacional. Então, se graças a Deus para minha filha deu certo, graças a Deus está dando certo para todos os alunos que estão conosco. E uma coisa que eles perguntam bastante, Yudi, você começou muito cedo, né? Sim. Então, a gente quer saber em relação a você e a família. Como é que foi isso para a família? Né? Porque a gente, como mãe, a gente também sente aquele peso, né? Caramba, meu filho está ali, está trabalhando para nos ajudar. Então, existe esse conflito, não só para a criança, que começa muito cedo, também para a família, Para a né? família. Eu acho que um dos pontos mais importantes, assim, é a gente entender que a escola, ela não é somente um meio de receber conteúdo, mas é um meio de preparo, né? Eu acho que a prova, a ansiedade da prova, de fazer, a ansiedade também do resultado dessa prova e até o preparo, isso te prepara para a vida, né? E o que a minha mãe enxergou muito bem na minha vida, é que eu quero ter essa sensibilidade de enxergar no meu filho também, é um talento de algo. De repente, o meu filho vai ser um escritor, ou talvez vai ser um piloto de drift, um lutador, eu não sei, né? Mas eu quero ter essa sensibilidade de enxergar e preparar o meu filho para isso. O que eu entendi na minha criação era... A minha mãe enxergou que eu tinha um talento pro meio artístico. Então, ela depositou toda a confiança e me preparou, me mostrou que, mesmo tendo um talento, eu não conseguiria atingir o meu objetivo de vida se eu não me testasse, se eu não me preparasse, se eu não me dedicasse àquela função, né? Então, a minha infância foi de muita cobrança. Por parte dos pais também. Parte da minha mãe. Principalmente. A minha mãe. O que minha mãe era brava com os alunos, comigo era o dobro. Mas porque ele era terrível, viu? Muito. E Diga-se de passagem. meu pai era japonês, então, tipo assim, ele não falava muito, mas quando falava também, ele não precisava nem falar, tipo, ele só olhava, eu já... Isso, já entendia. Já entendia.
Então, eu acho que essa diferença cultural ajudou muito na minha criação e na criação da minha irmã também, né? Porque você sendo criado dentro de uma família onde os seus primos, onde os seus tios, onde toda a engrenagem funciona da mesma forma, é mais fácil da criança entender que ela está copiando um sistema, né? E isso era muito forte dentro da parte da minha mãe, da cultura da minha mãe, onde o meu avô, da parte da minha mãe, era muito trabalho, resultado e tal. Isso rigoroso. Eu herdei da parte do meu avô. E agora, da parte cultural do meu pai, a herança familiar. Então, tipo assim, o respeito pelos mais velhos, o respeito pelo irmão mais velho, pela a função da irmã mais nova dentro de uma família. Eu acho que uma das coisas mais bonitas da cultura japonesa, onde eu tive o privilégio de estudar também e viver dentro de uma família japonesa, essa base sólida da família, entende? Então, faz muita diferença, Ele, desde pequeno, ele já sabia que ele era o Onicha de casa, ele era o mais velho. Então, ele teria responsabilidade pelas mulheres, principalmente, né? Que seria eu e a irmã. Ele seria responsável. Se caso a irmã não casasse, ele seria responsável pela irmã. Então, ele já trazia isso de criança. Então, quando a irmã nasceu com 4 anos, já foi colocado isso para ele. Você precisa ver como ele cuidava da irmã, desde pequenininho, sabe? Era cuidado de... Tipo, ela fez 15 anos, eu dei a viagem para Disney porque ela não queria festa. Ela queria viagem para Disney. Quando ela voltou, eu queria uma festa. Eu falei, não vamos ter festa. Ele ficou, mãe, nós vamos dar uma festa para ela. Sabe assim, aquela coisa de irmão cuidado, mais velho, aquele amor, cuidado, né? Aquele amor. Aí ele que teve que preparar tudo, porque ele queria dar isso para ela. Então, eu achei muito bonito da parte dele, porque já era um cuidado. E é sempre o cuidado. Ele me liga, mãe, e a Yumi? Como é que tá a Yumi? Porque agora ela já tá casada, né? Mas ainda tem a preocupação. E é muito difícil, né? Quando você tem essa responsabilidade sobre a vida da sua irmã e ela se casa, você entendeu o seu lugar ali, sabe? E os ciúmes? Eu imagino o sofrimento. Não, os ciúmes não é tanto, mas assim, você ter essa... eu não posso dar as broncas que eu dava antes, porque agora é ela e o marido, entendeu? Tipo assim, ter aquela segurança que o marido vai tratá-la como você tratava ela, então, né? Aquela coisa de pai mesmo, né? É muito difícil. Eu digo ciúmes porque, assim, o marido... Tá, ele também. Sabe assim, eu sempre depois. É difícil. É difícil. É como se fosse pai mesmo. É difícil. Até porque hoje eu me coloco, não no lugar do meu pai, mas na responsabilidade do meu pai, né? Eu fico pensando assim, caramba, certeza, meu pai era muito desconfiado. Japonês é desconfiado. Aí depois, meu pai, ele nesse lugar, se ele estivesse em vida... Ele ia testando, assim, o marido dela, ia tipo assim, pô, chegou agora na família, segura aí, mano. Difícil. Vai comer um quilo de sal. Calma aí, mano. Porque, assim, ainda mais ele sendo brasileiro também, dentro da família, tipo, é muito diferente, sabe? Imagino. E assim, isso é de geração em geração, tipo... Eu lembro a minha mãe contando história que minha avó rejeitou a minha mãe por ela ser brasileira dentro da família, entende? Então, a cultura é muito forte. Então, são essas coisas que a gente vai aprendendo. E que você trouxe um pouquinho do Japão. Que eu trouxe mais do Japão. Continuou viva aqui no Brasil. Mas que faz a diferença na sua vida. O legal do Brasil, que eu vejo assim, o brasileiro, ele não tem dificuldade nenhuma de viver em qualquer lugar do mundo. Adaptação. Ele se adapta a qualquer ambiente. Porque ele consegue entender a cultura de qualquer lugar, porque nós somos a mistura de todos os países, né? Agora pensa, o Japão não é todo japonês que consegue viver no Brasil, ou nos Estados Unidos ou na Europa, não consegue, Porque eles são muito fechados, né? É algo muito enraizado. É o conflito, né? Por isso que eu acho que o brasileiro, ele é camaleão, ele consegue
entrar e se, por exemplo, eu tenho um cara de japonês, chego lá e começo a aprender muito bem o Nihongo, eu pego o jeito do japonês e ali vai, tipo, eu consigo me misturar ali no meio. Verdade. Agora, um japonês legítimo é muito Não difícil. vai passar desapercebido. Não passa. Não passa. Que legal. Então, essa sua fase foi bem bacana, né? E aí, depois chegou a maioridade. Sim. Porque a gente sabe que, enquanto é menor de idade, a família tá ali, né? Acompanhando, monitorando, orientando. Mesmo você tendo essa toda autonomia financeira, já que começou a trabalhar muito cedo. Né? E aí, com a maioridade, como é que foi hoje? Eu acho que não mudou muito, assim. Na verdade, não mudou nada. Porque meu pai falava que enquanto eu estiver no teto dele... as regras continuaram. Mandava, as regras continuavam. E eu tava até falando com a mulher que trabalha lá na nossa casa, ela tava perguntando, mas você, como é que era você e seu pai? Você respondia seu pai? Aí eu parei e pensei assim, eu nunca respondi meu pai. A vida inteira, assim, mesmo sabendo que o dinheiro, eu que trazia o dinheiro, eu tinha Não tinha esse pensamento. Nunca tive. É muito, muito legal mesmo. Eu espero que eu consiga entregar pro meu filho a mesma base que eu fui criado. Assim, ao ponto de, tipo, nunca passar na minha cabeça. Sou eu que trago o dinheiro, sou eu que mando na casa, sou eu que... Entende? Nunca. A hierarquia era tão grande na minha família que... eu me calava e acatava, assim, o que meu pai estava falando, sabe? E o dinheiro era todo na conta do meu marido. Ele que a minha aposentadoria era na conta dele. Eu nem sabia quanto que eu recebia. Era na conta dele. O que ele recebia, tudo que ele fizesse, era tudo na conta dele. Era total controle. Olha só. Total mas meu pai... controle. Mas também ele não gastava um tostão com ele, né? Nunca. Não tinha vaidade Só nenhuma, não tinha nada. Mas tudo que minha filha, precisasse, estava na mão, entendeu? Ele era tudo pelos filhos, tudo. Agora, dizer que esse aqui algum dia levantou uma voz ou falou qualquer coisa, mas eu trabalho. Nunca. Porque foi opção dele trabalhar. Eu muitas vezes vim com ele para o SBT e eu colocava para ele. Eu falava assim, olha, melhor a gente parar. Vamos voltar para a nossa vida, porque é cansativo. E ele lembra disso. Eu colocava, muitas vezes a diretora, não, mas ele tem que fazer. Eu falei, não, ele não tem que fazer. Ele está fazendo porque ele quer fazer, certo? Porque nós temos para onde voltar. Sim. Não estamos aqui porque, ai, meu Deus, eu preciso disso. Não. Era um desejo dele, um não desejo da dele. família. Aí, o que nós fizemos? Tanto que nós ficamos 2 anos morando na nossa casa em São Vicente, porque eu falei, vai acabar o glamour, vai acabar e nós vamos voltar para a nossa realidade. Eu tinha certeza absoluta disso, né? Mas foi diferente. Ele quis. Aí eu tive que abrir mão da minha vida em São Vicente para acompanhá-lo, entendeu? Então, ele sabia da responsabilidade dele. Você nos tirou a oportunidade de viver lá. Então, agora vai ter que nos ajudar a viver aqui. Entendeu? E foi o que aconteceu. Mas eu acho que a vida vai preparando você, né? E agora eu tô tirando todo mundo daqui para ir pro Japão, né? Verdade, Pois é. Mas a vida meio que se repete, né? Em proporções maiores, assim, responsabilidades maiores. Mas eu acho que o grande sentido da vida é a gente se mexer, né? Sim. Se mexer. Novos lugares, novos destinos, novas experiências, novas histórias. Eu acho que isso que é a beleza da vida. Mas eu acho que isso ele herdou de mim, porque eu nunca parei. Eu nunca criei limo em lugar nenhum. Nossa vida, ele lembra quantas vezes eu mudava. Eu enjoava do lugar, sabe? Toda hora, meu. Mas você sabe que eu estava fazendo uma autoanálise, eu até falei pro meu esposo, que é verdade. Imagina uma pessoa que nasceu numa casa, que conhece os mesmos vizinhos, a mesma rua, o mesmo caminho da roça, viver uma vida inteira assim, não. Eu reclamava muito, porque, infelizmente, nós tínhamos que mudar muito. Sim. Mas hoje eu entendo por quê. Porque senão fica muito cansativo, monótono, é sempre a mesma coisa. A vida inteira a mesma coisa? Pois é. Eu não me conformo. Muitas vezes eu volto, né? Onde eu vivia, lá em São Vicente, e eu vejo as pessoas... Do mesmo lugar. No mesmo lugar, no mesmo... situação. Tem gente que é feliz desse jeito. Mas tem gente que não. Tem gente que não é feliz e também não toma atitude para mudar isso, sabe? Não tem a coragem, aí né? eu não concordo. Eu não concordo. Meu pai era feliz no simples. Era. E eu até hoje busco a felicidade que meu pai tinha a vida inteira. Que era ser feliz com nada na existência. Tipo, eu falo, mano, caramba. E você sabia que ele era feliz porque você conhece o seu pai. Sim. Tipo, você sabe que a felicidade dele era
acordar, ver que tá todo mundo bem. Isso. Saúde, tudo família. juntinho. Tá comendo bem, né? E pronto, acabou. Assim, tipo... eu invejo gente que vive desse jeito. Porque eu tenho algo dentro de mim que sempre tá me conduzindo pra... vamos conquistar, é algo maior. Olha, vamos viver, tal. Mas não. Não, mas na época ele achava ruim com o pai. Que o pai, vamos trocar, para participar de qualquer coisa. Ele levava o filho em tudo, né? Aí ele ia, não colocava um relógio, não colocava uma correntinha. Aí ele ficava, Sem vaidade pai, nenhuma. isso, Nenhuma. nenhuma. Pai, vai colocar um... E ele tinha as coisas, né? Mas ele não... Pra quê? Pra quê? Eu vou no celular, eu já vejo a hora, não preciso. Aí ele ficava inconformado. Ele, mãe, olha aí o pai, olha. Eu falo, Yudi, é o que ele gosta, deixa ele assim mesmo. E ele ia do jeito. E o carro, que ele queria que o pai tivesse o carro, né? Porque carro bacana, um carro né? bacana. Não, ele tinha um Honda, não sei Honda nem o Civic. ano, um Honda Civic 2003. 2003, 2004, um negócio. E ninguém fazia ele mudar aquele carro. Pra que eu vou mudar? Ele não me dá trabalho nenhum. Eu vou e volto. A propaganda pra Honda. Então, eu Carro vou bom, e né? volto Pior que e é verdade. não me dá trabalho, tá tudo certo. É esse que eu vou ficar, Yudi. Ele ficava doido. E quando o pai queria que fosse no carro com ele. Eu ele não ficava gostava, doido. não. Porque ele era novo, né? Ainda tem toda aquela ilusão, né? Do glamour, das coisas. Mas não. Deslumbra Agora, que a felicidade está nos bens, né? pois Eu agora ele mudou. Eu pego meu filho, aí a gente... Pra eu relaxar minha cabeça, eu coloco o vídeo do Japão. Aqueles vídeos que o cara começa a gravar a rua e sai andando pela rua e sai mostrando. Aí hoje eu pego o meu filho, aí eu coloco ele no meu colo e a gente fica assistindo esses vídeos. Falo, filho, a gente vai conhecer essa rua aqui. Então, a minha maior vontade é que o meu filho comece a sentar, porque agora eu sento ele cai, 4 meses. Mas a minha maior vontade é ele conseguir sentar e eu pegar uma bicicleta, ele sentar na cadeirinha e eu começar a rodar o Japão andando assim. Aí parar num restaurante comer e tal. Agora, com a idade, eu tenho entendido um pouco meu pai, né? Por isso que as pessoas falam, é na maturidade mesmo que você vai entender. É a vida, é a vida. Assim, e a vida a simplicidade da vida faz a gente reconhecer a beleza de Deus, né? Verdade. Mas a gente fica tão perturbado com as coisas. Ontem mesmo, é tanta responsabilidade que eu assumi, é tanta coisa que eu tive que tomar um Se Acalme. Eu falei, vou tomar aqui um remédio Se Acalme e tal. Aí eu assisti um vídeo, era um desenho, onde mostrava, assim, o pai sentado numa cadeira, num banco de praça, o pai com um monte de coisa na cabeça, assim, um jato, uma casa, uma mansão e tal, e ele, tipo, não tem. E o filhinho do lado, olhando, e a lembrança do filho era a imagem dele e o pai do lado, só. Então, a Bíblia mesmo fala assim, só herdarão o reino dos céus aquele que tiver o coração como de uma criança, né? Eu acho que, assim, o ponto auge da vida de um ser humano é voltar a ser criança com a intimidade. O idoso, ele tem muito isso, né? O idoso já viveu tantas coisas. Ele já entendeu. E aí ele volta a ser criança. Por isso que ele se identifica tanto com um neto, né? Porque ali ele consegue... O neto entende o vô e o vô entende o neto, né? Esse meio do caminho que é o conflito. Que a gente tem que saber lidar, que a gente tem que saber... E tem que passar. Então, tem inevitavelmente, que passar. né? Para chegar na idade idosa e entender. E não dá uma vontade de entrar aqui na escola, aí você entra numa classe, a molecada cheio de oportunidade, cheio de coisa, dá vontade de gritar. Não, vocês não estão entendendo o negócio. Meu Deus do céu! Essa oportunidade, sua vida. Mas isso faz parte, né? Faz parte. E com essa família maravilhosa e passando por tudo isso, aonde o Yudi se perdeu? Eu me perdi tentando me achar, né? Me perdi tentando me achar. Porque eu saio da televisão, aí já não era mais o artista, né? Não era mais o rico, famoso e tal. E aí, quem que eu era? Eu não sabia quem eu era. Porque eu não era o menino do PlayStation, não era isso que as pessoas falavam. Mas eu também não sabia quem que eu era. Falava, mano, calma aí, eu preciso me encontrar. Pô, eu sou japonês, sou brasileiro, eu sou da Baixada, eu sou de São Paulo, eu sou... O que eu sou? E aí, foi tanto conflito tentando me encontrar, que eu não me encontrava, e aí eu comecei a cair na bebida.
Aí bebida, noitada, e aí foi uma coisa atrás da outra, loucura, 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 até que Cristo me alcançou, né? E quando ele me alcançou... Isso foi antes do seu pai? De você perder seu pai? Não, foi antes disso, o meu marido ele foi muito sábio. Porque ele tinha conquistado muita coisa. Ele, com 18 anos, ele comprou uma BMW 0 e também à vista, entendeu? Então, ele tinha condições, morava muito bem, tudo dele, que estava no nosso nome, mas eu sabia que era dele, porque foi ele que conquistou. Então, ele tinha de tudo. O que ele saiu, porque ele resolveu que ele tinha que sair, né? E nós, tá bom, você não quer mais, então sai. Saiu. O que o meu marido fez? Não falou para ele, não pode gastar isso, não pode gastar aquilo, não. Jogou no colo dele. Falou assim, você já foi adulto, você é adulto, né? Não, só porque eu já não quero mais esse trabalho, porque eu vou para outro trabalho. Tá bom, então tá aqui o cartão para você. Eu fiquei doida na época. Eu falei, você é louco, ele não tem juízo. Ele falou, mas ele vai criar com o trabalho dele. Ele deu o cartão, era muito dinheiro. Ele acabou com o dinheiro. Só com noitada, com pagando tudo para todo mundo. Se perdeu. E o meu marido queria que acontecesse isso mesmo, para ele aprender. Agora eu enxergo isso. Porque eu ainda fiquei revoltada há muito tempo. Eu falei assim, a gente não precisava passar por tudo isso, nem ele. E falei, precisava. Ele precisava aprender com o que ele faz realmente, né? Com o que ele fez. Para dar valor. Para dar valor. E aí ele aprendeu. Olha só. Quando o cartão não cantou mais, ele entrou em desespero. Ele falou, como assim? Eu perdi tudo. E agora? Perdeu. É desesperador, hein? Agora você começa do zero de novo. De novo. Você acredita que ele perdeu o carro dele, esse que eu falei? Ele perdeu de multa. Nossa, gente. De multa. De Uma multa. BMW de multa. Você acredita? Pô, é verdade, Zero. foi de Era multa. conversível, era linda a BMW de multa. dele. Mas eu viveria tudo novamente Pra chegar com essa maturidade que você tem hoje. Viveria tudo, tranquilo, assim, tipo, vamos viver tudo isso. Até a morte do meu pai eu viveria novamente. Porque foram todas essas coisas que fizeram eu ter a cabeça de hoje. E eu vejo que, tipo assim, foram portas abertas através dos testes, né, que tive durante a vida. Pô, se eu não tivesse passado por tudo isso, será que eu teria a maturidade suficiente de assumir um compromisso com a minha esposa? Será que eu teria capacidade de criar um filho, né? Não. Se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria. Certeza. Você foi criando uma casca, né? Uma casca. Agora... Exato. Mas é desesperador, meu. Eu imagino. Mas é bom, porque quando você perde tudo, você vê que você consegue recuperar tudo de novo. Se você pegar a maioria dos bilionários aí das histórias, pelo Sempre menos umas perderam. 4 vezes ele caiu. Verdade. De perder tudo mesmo, assim. De ficar, e agora? E tal. Mas você sempre... Se reinventa, você aprende com aquilo. É uma história mais glamurosa, né? Que você vai Verdade. conquistando em cima ali do carrinho. Mas também eu não paro. Não paro. Não é porque tá querer, dando tudo né? certo. Você também quer, né? Não é porque tá dando tudo certo que vai continuar dando certo. Não, sempre tem umas quedas ali. Sempre vai dar errado. Mas tem momentos que você tem que buscar a oportunidade. Tem momentos que você tem que buscar o desafio. Porque tem fase da nossa vida que tá sempre parado. Por exemplo, tá na escola aqui. Pô, vamos abrir lá em Londres, vamos abrir lá no Japão, vamos abrir... Nossa, mas não faz sentido. Não, mas quem disse que começar aqui não fazia sentido, pô. Nada não fazia sentido nenhum. Tipo, ontem eu tava falando numa reunião com um amigo meu, eu falei assim, vê um lugar ali no centro de Tóquio. Aí ele falou assim, tá, mas como assim? Não, mano, vê uma garagem no centro de Tóquio, eu vou tirar do meu bolso e vou alugar. Minha esposa já gritou do lado, você é retardado! eu vou alugar esse espaço. O que você vai fazer? Eu não sei, mas alguma coisa dali eu vou criar e vai surgir algo maior. Então, tipo assim... Você gosta de viver com riscos, né? Gosta. Eu gosto de chegar assim, ó, num quadrado e falar assim, pô, aqui pode ser um estúdio. Então vamos fazer um estúdio. Não deu certo o estúdio. Não era pra ser. Caramba, não deu certo. Não era pra ser. Vamos Qual que é o próximo? Vamos construir uma lanchonete aqui, pronto. É isso aí. E já foi. Mas isso é da personalidade da pessoa. Também. A minha irmã,
ela é completamente diferente de mim. Uhum. E assim, foi criada na mesma casa, os mesmos pais, tudo. Mesma tudo, educação. As mesmas Mesma oportunidades, educação. tudo. E é um conflito também. Porque eu olho pra minha irmã, eu falo... É desesperador. Desesperador. Fica eu e minha mãe desesperados. Eu falo, ela se formou em gastronomia. Eu falei pra ela já, eu monto restaurante, eu monto o que você quiser. Ela, não quero. Não quero. Eu quero trabalhar assim, na cozinha, lá quieta. E tá bom Sabe pra assim, ela. ela quer Ela vai sempre ser estar feliz escondida. assim. Ela é feliz assim. E a gente olha ali e fala, mano, não é possível. Ela é e tal. CLT. E é difícil você, tipo, entender, né? E eu não posso fazer nada. Não posso nem questionar, né? Não, eu... tem que aceitar. Se é isso que ela quer. Mas é difícil. difícil para nós dois, porque nós dois somos meio assim, aventureiro, né? Acelerado. Querer, acelerado. E ela não, ela é totalmente na dela, bem quietinha. Ela é feliz daquele jeito. E aí, então você perdeu tudo antes do falecimento do seu pai? Sim. Ah, foi antes. Foi antes. Entendi. O Nelson faleceu em 2021. Foi na Covid, Foi. né? Na Covid. Na Covid, nós estávamos lá em família também orando, porque o Iude, né? Acho que aquilo que você colocou para todo mundo ver do que você estava sentindo, comoveu todo mundo, porque todo mundo estava sentindo aquilo também. Todo mundo perdeu alguém da família, algum conhecido, algum amigo. Muita gente. Né? E aí mexeu muito, de falar, agora vamos orar, né? Vamos isso aí. todo mundo orava com um orava, propósito né? só, né? Para que Deus colocasse a mão naquelas pessoas que estavam sofrendo com a Covid, né? O que eu mais ouvia nesse meio tempo, porque todo dia eu tava no hospital, né? Ou era no hospital da minha mãe ou no hospital do meu pai. O que eu mais ouvia era... Deus está fazendo algo incrível nesse país. Quando passar a pandemia, todo mundo vai ser completamente diferente. Que triste, né? Que não mudou nada. Eu acho que piorou um pouquinho. Piorou, porque o pessoal acho. ficou As pessoas- mais louco. Assim, eu posso falar porque eu fui de encontro ao Senhor. E perder o meu pai foi um impacto gigantesco na minha vida. Isso mudou muito no meu Mas comportamento. não se revoltou. Eu não me revoltei Nem em momento algum, entende? Eu entendi, mas por quê? Porque eu já estava preparado para esse momento também, né? Agora, eu vejo na sociedade pessoas que sofreram a mesma coisa que eu, mas não ao contrário, rejeitaram afastaram. a Cristo, se afastaram de Deus, tiveram uma piora, entende? Então, passando por tudo isso, a resposta que eu tenho da minha vida e a vida para outras pessoas também, no momento de maior dor, ao invés de você se distanciar, tem que se aproximar, Sim, entendeu? sim. Tem que se aproximar. Eu já estava convertido já fazia alguns anos. Quando meu pai faleceu, eu já estava muito posicionado na fé. Mas isso trouxe autoridade no meu chamado. Sim, Entende? sim. Eu fui provado, né? Ali na queda. Mas... eu tinha uma grande expectativa no Brasil depois disso. Tipo, orando, pedindo pra Deus. Não só no Brasil, acho que no no mundo. mundo. Acho que no mundo. Verdade, no mundo. verdade. No mundo. Porque em si. tudo O ser humano é esse, né? o ser humano em si está muito ruim. Nunca teve bom, né? Nunca foi bom. Mas eu acho que as pessoas se escondiam mais. É. Sabe, Mas não por era tudo tão que- declarada a maldade, né? Tudo que nós vivenciamos em época de pandemia, realmente as pessoas tinham que se transformar, né? Pô, a né? nível de ser mais empático, Isso. entender mais o próximo, Sim. né? Sim. Ajudar Teve de o forma mais tempo todo efetiva. pra isso, né? Não, mas as pessoas voltaram e parece que elas estão tentando resgatar alguma coisa que não viveram, porque a pandemia parece que passou, mas foi uma eternidade, né? Todo mundo viveu uma eternidade, Verdade. né? Muitas famílias, marido e mulher se separaram. Separaram. E- Foi a prova, A né? Foi a intolerância do ser humano foi Pois é. colocado pra fora, assim, falando, não, agora eu não quero mais. É E isso aí. pronto. E que triste, isso é muito triste, né? Muito, muito. Eu tinha uma expectativa gigantesca. As até- igrejas, gente. Esvaziaram as igrejas, as pessoas não Esvaziaram. vão mais pra igreja É hoje verdade. em dia. Porque agora tem online, né? É. Vão pros eventos. Vão pros eventos. Os isso aí. eventos é o que manda, assim, no negócio. Tipo, congresso. Aí, então, as igrejas têm que fazer, tipo, toda semana um evento. Tem que estar Pra sempre, atrair tipo, as pessoas. sendo que somente a palavra do Senhor não é o suficiente para Verdade. ir até a presença dele, né? Então, é triste. A senhora já era cristã, É triste. dona Tânia? Eu era. O Yudi, a senhora já era. Não, Não, antes do ela- Yudi, não. não. Eu Foi só ele que levou a converti- família? Isso, Amém, Foi. amém. Foi. Então o propósito de Deus realmente era grandioso, Era sabe, grandioso. Yudi? No louco, né? No Deus- louco, desajuizado, né?
Mas aí me fala mais um pouquinho em relação a isso, da conversão da família. Porque quando a gente se converte... E uma aluna perguntou, né? Em relação às pessoas, por que às vezes o cristão, ele quer falar sobre isso o tempo todo. Né? E eu acho que a gente vive aquilo com... faz tão bem para nós, para nossa alma, que a gente quer compartilhar. E às vezes as pessoas não conseguem entender isso, né? E quando a gente fala de família, é igualzinho. Você fala, caramba, para mim tá sendo tão maravilhoso. Eu preciso colocar isso para que as outras pessoas que eu amo também venham comigo. É que tem gente que é mais intensa, né? Tem gente que... Não, de uma forma mais eu fui mais efetiva. Ele era. Quando ele se converteu, meu Deus. Acho que todo eu e meu início marido, é a gente assim, não né? aguentava mais ele. Ele ficou muito chato. Muito chato. Todo mundo, porque minha casa sempre foi muito movimentada, né? Então vinha muita gente. Todo mundo que entrasse lá, ele tinha que falar e tinha que aceitar e tinha que entender. O meu marido fala, para de ser chato, menino. Uma vez Deixa no cada um jantar, minha mãe e meu pai me pararam assim, só tava eu e os dois. Aí eles tiveram uma conversa séria comigo. Você tá insuportável, menino. Ninguém tá te aguentando mais. Não é assim que a vida funciona. Você não é o dono da razão. Porque eu fiquei muito chato. Muito. É que você queria colocar tudo pra fora, né? Compartilhar as experiências. Ele, mas você não pode enfiar a goela abaixo. Porque a impressão que as pessoas têm é exatamente isso. Todo cristão, todo crente é chato, né? Quer enviar a goela abaixo. Pra você, né? Assim você acha que você vai conquistar alguém, você vai resgatar alguém, não vai. Mas muito mais do que falar, é fazer, né? Se você tem uma vida... É isso aí, aos poucos os resultados foram demonstrando que aquilo que eu falava não era só palavras ao vento. Todo mundo duvidava. Os próprios amigos, Yudi, para com isso aí vai terminar daqui 2, 3 meses, você já está de volta na balada. Meus já amigos, todos eles. Mas isso por causa dos artistas, né? Os artistas são assim. Pois também. Mas aí, depois que viram que ele não saía, que ele continuou, que mudou a vida dele, todos eles vieram te procurar, né, Yudi? Pedindo oração, pedindo para ir nas células, pedindo... Todos retornaram, porque é assim, Deus afasta todo mundo, né? Para que ele possa viver o momento dele. Afastou todo mundo. Depois, quando ele estava firme mesmo, todos retornaram. Pedindo ajuda, muitos se transformaram, né, Yudi? Verdade. Através dele mesmo, da ajuda dele. E ficaram... E são evangélicos agora também. Amém. É muito louco ver a vida assim, tipo... dando voltas, né? E acontecendo. Eu costumo dizer que, tipo, tem várias orações assim que a gente fazia com 9 anos, 10 anos, 11, 15 anos, que a gente esqueceu as orações que a gente fazia tanto, né? E às vezes você tá vivendo a oração com 9 anos, você esqueceu, mas Deus não esqueceu. Sim. E às vezes você está vivendo aquela oração e esqueceu de agradecer, né? Sim. Porque você não... É o mais importante. É o mais importante. Hoje mesmo eu estou vivendo isso. Eu tô casado com a minha primeira namorada, que eu falava, um dia eu vou casar com ela, tô um filho com ela, uma casa, eu falava, um dia eu vou morar no Japão com a Camila, com meu filho, com a minha mãe, a gente vai viver isso e tal. E, tá acontecendo, tipo assim, impossível eu não ter um coração grato, né? É muito, muito louco. É que você colocou isso no seu coração e Deus está abençoando para que você consiga realizar os seus sonhos, né? É que tem coisas tão bobas assim, que talvez quando você é novo você pede, que passa despercebido, né? Passa despercebido. Tem coisas muito... A gente fala, eu pedi, é o sonho de uma criança, mas não é. Se você levar ali adiante, se torna realidade, realmente, né? Com certeza. Por isso que a educação é para isso, né? A pessoa já ir centralizando a gente fala caminho. Que aqui o que nos entristece muito é que quando você entra numa sala do ensino médio, você pergunta quais são os seus sonhos. E eles não têm sonhos. Que loucura, Mas né? como é que você não tem um sonho? Você tem que ter um sonho, gente. Porque se você não tiver um sonho, como é que você vai viver? Acordar todos os dias disposto, né? A fazer melhor, diferente, buscar. Eu acho que o grande problema, as pessoas falam, qual que é o problema da tecnologia hoje, das redes sociais? O grande problema é que as pessoas acham que elas podem ser o que vier na cabeça. Mas a grande realidade é que cada um carrega um chamado, cada um carrega um talento, cada um carrega um propósito de vida. Sim. O quanto antes você descobrir qual que é o seu propósito, o seu chamado, é melhor, entende? Sim. E aí, a grande dificuldade é, quando eu era criança,
você já crescia falando assim, pô, eu vou ser jogador. Então ele já começava a se preparar. Não tinha outra opção. Tipo, não tinha... não, jogador não. Acho que eu vou ser youtuber. Não, acho que eu vou ser tal coisa. Não, acho que eu vou ser... Por isso, antigamente, você chegava pra criança, você perguntava no jardim, você quer ser bombeiro? Até ela entender que bombeiro ganha pouco, ele continuava querendo ser bombeiro. É isso aí. É um sonho, e arriscando a vida, né? Mas hoje não tem mais isso, né? Hoje tem várias coisas que influenciam. O cara quer ser algo pela visibilidade, ou pelo dinheiro, ou porque a mulherada cai em cima de tal fulano, ou tal... Não, antes era o simples ato de fazer aquilo que ele achava legal de fazer, né? Então, isso é difícil, porque a pessoa se perde no meio do caminho. Não tem muita noção do que se preparar e pra quê, né? Isso é complicado. O ensino médio é mais forte ainda, né? Porque é um piscou livro os aberto, olhos, estão cheio com de coisa. 18 anos, daqui a pouco eles estão com 25, né? E tá perdido. Ele tá perdido, não sabe ainda o que quer, né? É verdade. Tá perdido. Verdade. Então, só compartilha com a gente aqui em relação ao Japão. Japão. Né? O seu Japão. sonho, sair do país e ir pro Japão, e o que você quer realizar lá com a sua família no Japão? Bom, a minha família, eu quero que eles vivam um outro Japão, principalmente a minha mãe. Minha mãe foi como estrangeira, mas também numa outra situação de vida, né? Ela trabalhou em fábrica, ela trabalhou... É uma outra... A gente está indo com uma outra realidade, né? Eu quero que ela conheça... Eu não vou trabalhar mais. Muito bem. Tô revoltada, Vai só não curtir quero, o Japão, dona Tânia. Aí meu tio já falou assim, a sua aposentadoria já paga o suficiente pra você ficar de boa aqui. Paga, Aí era o que ela queria ouvir, né? Amém. Com Ela certeza. ela queria Trabalhou ouvir. a vida inteira pra isso. Vou viver no Japão de boa. Eu quero que minha mãe conheça um outro Japão, que eu tive a oportunidade de conhecer também, né? Que é o que revela que é um país de primeiro mundo, então o conforto, a segurança, enfim, todas as coisas boas. Eu quero que meu filho cresça, aprenda, seja educado pelaquela sociedade também, né? Eu quero que a minha esposa conheça um pouco mais, com profundidade, a cultura onde meus familiares vieram. E eu quero que o evangelho cresça dentro daquele país, né? Eu tenho um amor muito forte pela terra, pelas pessoas, por aquele lugar. Eu sinto que é um lugar que Deus preparou para eu fazer a obra dele, mas que ele também me colocou algumas estratégias de como fazer isso, né? De não ter rejeição. Rejeição de qualquer forma sempre nós vamos ter, mas ter menos, né? E que eu consiga também desacelerar um pouco, né? E eu consiga também cada vez mais me enxergar menos artista e mais um ser humano, assim. Quero conhecer um pouco mais do Yudi sem muitas coisas. Por exemplo, de simples fato de eu sair de casa e não tirar nenhuma foto, não precisar ser tão paciente, né? Se houver alguma coisa ali, eu estiver cansado, não ter que ficar sorrindo dentro de todos os lugares. Sou uma pessoa normal, assim. Acho que coisa que eu nunca vivi isso desde os meus 7 anos de idade. Entende? Isso também causa sofrimento, né? Não. Eu não tô reclamando, né? Tipo, tem gente que fala assim, pô, mas você esperou a vida toda pra viver isso. Eu falei, não, amigo, eu desde os meus 7 anos já vivo isso. Foi bênção pra sua vida. Foi maravilha. Mas, nesse tá na momento, fase de viver outra coisa. É isso aí. Me conhecer com uma nova vida, com novas experiências. Eu não sei como é que vai ser pra mim. Se vai ser conflitante eu entrar, ter que viver coisas diferentes, as pessoas não me conhecem, né? Porque ninguém me conhece. Quais serão os desafios agora? Pode ser um choque pra ele, né? Pode ser, porque desde os 7 anos, com essa, né? Esse jeito de viver, agora mudar tudo. Mas eu acho que vai ser bom pro meu amadurecimento, vai ser bom pra minha família também. Hoje, quando a gente sai, eu tenho que parar, tirar foto, minha mãe, meu filho, minha esposa continuam andando, eu fico lá atrás atendendo o pessoal, sabe? Tipo um simples passeio de família e tal. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Chegou isso um momento também é de coisa viver... de brasileiro, não é?
Porque a gente vê muito. lá no exterior que às vezes os artistas eles passeiam no shopping, tudo bem, a Na gente rua, como a gente, tá tudo anda na certo. rua, no É metrô. só uma Ele é um profissão, artista, é né? uma profissão. Isso. E aqui brasileiro eles ficam idolatrando. É que o brasileiro É tem muito essa louco. mania de idolatrar muito, né? Não, Diferente. e agora tá menos, né? Agora Do tá que menos, antes. Antes Era da pior internet, antes, nossa. É que antes, antigamente não tinha tanto não era tão acesso, acessível, né? É verdade. Ele pegou essa fase peguei essa que fase. era bem complicado. Eu cheguei ao ponto de entrar no shopping e ter que trancar as portas do shopping para eu poder sair. De chegar As pessoas comprar celular, não celular tinha. na loja, eles fechavam as lojas para eu fazer compra, entende? Tipo, hoje não existe mais isso. E ele era um garoto. É. Agora, imagina os artistas mesmo, não podiam sair de casa. Com certeza. Não podiam. Agora os youtubers reclamam, ai, caramba, não posso isso. Eles não viveram a época Não, antiga. antigamente era bem bem Se você não poder ir num restaurante comer, que tinha um monte de gente em cima, gente. tinha. É Não, muito chato também. Eu andava de skate, tinha uma pista de skate chamada Plasma no Shopping Aricanduva. Isso. E às vezes eu ia lá, mó vergonha, porque lotava de gente pra ficar me olhando, eu caía. Eu falava, nossa, que não droga, tinha liberdade. Nossa, eu muito imagino. ruim. Mas a gente, mesmo eu e meu marido, a gente fazia questão de levar ele em todos os lugares. Os seguranças ficavam doidos com a gente, né? Mas eu colocava pra ele sempre que ele não era diferente de ninguém. Isso aí. Era só a profissão dele. O tempo inteiro eu falava, mas eu sou artista. Eu falei, não, artista era o Michelangelo, era tal pessoa que fazia uma coisa extraordinária. Você só apresenta, entendeu? Então eu colocava ele bem no chão, bem... Olha que maravilha, família. O que é a família na vida de uma pessoa, né? A Maísa teve essa mesma criação. É. A Maisinha... Pezinho no chão e... Isto, porque tem que ter, Tem. né? Porque eles estão ainda... Eu vou contar um episódio, não sei se dá tempo aqui, mas assim, eu acompanhava ele em todas as gravações, né? Teve um dia que ele estava se trocando, que tinha as camareiras, né? Ele estava se trocando e ele estava assistindo televisão. Aí eu estava lá fora com a Paula, com o pessoal, né? Daqui a pouco eu entro, eu vejo a mulher ajoelhada, a camareira, ajoelhada, colocando tênis no pé dele. Menina, Nossa. quando eu vi aquela cena... Como assim? Ele já me olhou e já ficou assustado, porque ele já sabia, né? Eu falei, o que é isso? Ela falou, não, eu tô pondo tênis dele. Eu falei, não, meu filho tem as duas mãos, ele tem os pés, não, pode tirar. Pode É que é tirar. normal. É normal Pra fazer eles é normal, tudo né? para TV os é artistas. normal, Mas quando que alguém ia calçar o tênis de uma criança de 11 anos? Eu falei, não, olha, você tá certa, mas no meu filho não. Yudi, pode levantar. Eu tô assistindo. Eu falei, pode calçar seu tênis, você vai colocar nunca mais. Entendeu? Porque eu tentava colocar ele na realidade da vida. Sim. Não é assim, sentar, maqueia. Não. Preparando Ele pelo sofrimento que viria depois também, né? Pois é, tá vendo? É isso aí. Tem Porque que a vida ver. é cheia dos seus altos e baixos, né? Lógico, lógico. E a gente, uma pessoa ajoelhada na tua frente. Que é isso? Não existe isso. Na minha cabeça, quando eu vi aquela cena, eu falei, fui falando até em casa. Inaceitável. Inaceitável. Ele foi escutando eu falar o tempo inteiro. Eu falei, nunca mais tu me faça uma coisa dessa. Tá certo. Né? Mas ele era criança, né? Mas ele foi também aprendeu aprendido. com isso. Aprendeu. Né? Que é pra Aprende. passar também É. para os filhos, né? mais. A gente, olha, acabou o nosso tempo, tá tudo Bom muito demais. corrido, né? Agradeço de coração, dona Tânia. Obrigada a Yudi, a vocês. pretensão de trazê-los aqui é isso, é colocar que a família, o quanto a família faz diferença na criação. Faz né? mesmo. E a gente precisa que as famílias entendam isso e fiquem mais próximas dos seus Isto. filhos, É. cobrando, É. né? Não deixe Monitorando. total responsabilidade só para a escola também, né? Exatamente. Era muito que eu fazia na minha escola, era isso, dar consciência, né? Que eles já trazem uma bagagem de casa, né? Exato, Fica bem exato. mais fácil pra gente. E isso sempre pensando no quê? No melhor para Melhor o aluno. pro aluno, Preparando ele realmente, para a vida. realmente. Porque a vida nos cobra coisas assim. Isto. Né? E se a gente Aham. não prepara, o sofrimento inevitavelmente vem. E é Vem. isso que nós não queremos para os nossos alunos. Com né? certeza. Então, eu vou pedir para vocês. Olha, eu queria dar primeiro parabéns para vocês, viu? Porque eu já andei aqui pela escola e eu achei assim maravilhosa, viu? É. O que Obrigada. vocês oferecem aqui. A gente faz de tudo com outro muito mundo. amor, né? De fato. Não, dá para perceber. É. Em todos os cantinhos aqui dá para perceber, realmente. E aqui que eu vou pedir para vocês mandarem um recadinho para os nossos Tá bom. pais, para os nossos alunos, nessa câmera, né? Tá bom. Justamente para que eles entendam o verdadeiro motivo de vocês estarem aqui, Certo. nos agraciando com a presença de vocês, que eu sei que é tudo muito corrido, né, Yudi? Principalmente para você que daqui a pouco está se mudando. É, né? verdade. Mas a gente agradece de coração. Tá bom. Bom, eu falo em nome da minha família também. Que Deus abençoe cada um que está assistindo esse podcast e se sintam abençoados
por Deus por terem condições, por terem um espaço tão incrível para a preparação do seu filho, né? Hoje a gente sabe a dificuldade que é escolher um lugar onde os seus filhos vão ser criados, com que pessoas eles vão aprender e assim, fiquem tranquilos porque a gente tem acompanhado ao longo desses meses aí intensos e realmente a gente vê amor por tudo aquilo que eles fazem nesse colégio, né? Eu, como disse, eu fui criado dentro de escola, eu sei. Muitos pais não sabem o que está por trás também, né? Das responsabilidades, do desespero, porque cuidar do seu filho já é difícil, agora cuidar do filho dos outros, dos seus filhos, é muita dificuldade. Então pare e pense quando o seu filho está chorando, ou quando está passando por uma dificuldade, ou grita dentro de casa e tal, para os professores, para os diretores, é muito difícil também. Então, em primeiro lugar, é amor pelo próximo e tendo a condução da palavra de Deus permanecendo aqui neste lugar, a gente com certeza acredita que teremos uma nova geração um pouco mais diferente. Né? Uhum. Eu só tenho a agradecer pelo convite, pela confiança, né? E falar que é muito prazeroso no lugar que a gente se coloca aqui na escola, porque nada melhor, até hoje, quando eu recebo um WhatsApp de uma amiga minha lá da Baixada, né, que era a minha escola, falando, olha, o seu aluno se formou em medicina, seu aluno agora é um bombeiro, um excelente bombeiro. Não tem prazer maior para uma educadora ouvir uma mensagem dessa, né? Então, obrigada pelo convite. Eu conheci a escola e realmente indico. É uma escola muito boa. A gente ama a educação, a gente se encanta, né? Se encanta, realmente. Vou dar uma lembrancinha para vocês do Maltal. Obrigado. Para vocês terem vindo aqui. Uma mochila. Olha aí, ó, pro Yudinho já. Aqui para dona Tânia. Olha, bom demais. Isso, passeios pelo Japão, aproveite bastante. Com certeza. Curta bastante o neto. Isso. Aproveitar a aposentadoria. Sem trabalhar, né? É coisa melhor. Maravilhoso, maravilhoso. Bom gente, demais. mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a Deus vocês. continue abençoando grandemente a vida de vocês. Amém. A gente sabe que mudar de país é um desafio muito grande, mas se Deus está na direção, É tudo já deu certo. tudo mais e vai fácil, ser né? maravilhoso. Né? Com E quando certeza. nós fomos para o Japão, que eu Temos tenho muita fé. vontade de conhecer. Isso, olha aí, eu tenho agora já certeza que é um tem país maravilhoso. quem procurar, Nós né? vamos visitar. Isso. Com certeza. As obrigada, portas estão gente. abertas. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Valeu. Até mais. Até mais.